Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Mais uma terça-feira juntos aqui, 9 e 9, nos atrasamos um pouquinho, mas foi por um bom motivo, né, Joel? Estávamos arrumando ali o nosso carro modelo para fazer a demonstração. Como sempre, é um prazer ter vocês com a gente, né? Nessas terças-feiras pela manhã. Muitos, eu creio que já estão nos seus trabalhos, né? Alguns trabalham em casa ou vão até o seu cliente, enfim. Independente onde você esteja, muito obrigada por estar conosco, tá? E é como sempre, nos deem o seu bom dia, nos falem de onde vocês são, a empresa onde vocês trabalham, para que nós possamos ver onde as nossas transmissões estão chegando ao vivo e também, é lógico, né, durante o dia, durante a semana, porque essas transmissões ficam salvas aí em nosso feed. Então, enquanto eu fico aqui vendo o recadinho de vocês e transmitindo para o Joel, eu passo a bola para o Joel para ele comentar sobre mais um produto da Malco, ok? Muito obrigada. Bom dia a todos, mais uma manhã de terça-feira junto com vocês, para essas transmissões, para essas explicações sobre os nossos produtos da Malco. E nessa terça-feira a gente quer abordar um assunto muito interessante sobre proteção, depois de feito o polimento, depois de ter todos os cuidados no processo de corte, refino e lustro com os produtos da Malco, se alcançou uma boa qualidade, se alcançou uma ótima qualidade, um serviço perfeito no processo de polimento. Aí vem o grande detalhe, proteção de pintura. Uma das situações que acontece muito no dia a dia é sobre o que vai se colocar nesse polimento para se proteger esse trabalho bem feito que foi feito com Malco. Uma das grandes preocupações de nós polidores quando se fala nesse assunto de proteção. Nós entendemos que existem muitos materiais para se proteger o processo de polimento. Alguns têm dificuldade de aplicação, outros não têm. Produtos novos, nós também teremos produtos novos para proteção de pintura, né, Luciane? Sim. Mas falando sobre aquele dia a dia do processo de polimento, depende-se muito, entendamos bem, depende-se muito daquilo que se vendeu para o seu cliente. Esse é o grande detalhe, que às vezes se vende uma proteção de pintura, se aplica uma cera. Tem situações de repintura que não se pode aplicar qualquer produto. Nós já falamos sobre o nosso produto na live passada, na transmissão passada, sobre um produto que não pode se aplicar sobre carros que recém foram pintados, como as ceras, selantes e assim por diante. Nós temos o nosso True Glaze que pode ser aplicado, e nessa sequência de proteção existem as ceras da Malco. Nós já explicamos, já fizemos transmissões com vocês sobre as ceras da Malco, a proteção, a finalidade, a característica de cada um, que vai suprir a necessidade do polidor. Ah, não, eu tenho uma necessidade que eu preciso de uma cera que tem que ser aplicada com a chapa do carro quente ou sobre a luz do sol, mediante ambiente ou coisa assim parecida. Nós temos uma cera que pode ser aplicada com a chapa do carro quente sobre a luz do sol. É muito fácil de remover. Ceras que descontaminam a pintura do carro. A nossa cera de banana, né? A gente fala cera de banana creme wax, ela pode remover até manchas de água, essas manchas deixadas pela chuva que seca na lataria do carro. Ela consegue remover, e oxidações, até algumas pulverizações na aplicação da cera ela consegue remover, sem falar no brilho e na proteção. Mas nessa sequência nós chegamos no nosso punch sealant, selante de pintura. Falar sobre o nosso selante de pintura é tanto quanto interessante, às vezes quando se fala em selante de pintura, se preocupa de se ter a mesma facilidade de aplicação que uma cera. O nosso selante tem a mesma facilidade de aplicação de uma cera, e a remoção também. Às vezes algum ambiente, pelo excesso de calor, uma situação assim, pode se acontecer por causa que o poder de ancoragem desse produto, de fixação desse produto é muito maior e melhor do que qualquer cera. Esse é o grande detalhe. Então tem que tomar um certo cuidado, não se aplicar sobre a luz do sol, nem com a chapa do carro quente. Esse é o grande detalhe, para que não aconteça, vamos dizer, a dificuldade para remover esse produto, mas seguindo as instruções de uso do próprio produto, não tem, fácil de se aplicar e de se remover esse produto. Luciane.
Então vamos lá, já tem bastante gente conosco aí. Guilherme Portela, bom dia, Guilherme. O Japonegro está conosco, bom dia, Japa. Leonardo Santana, o Alessandro Aparecido, bom dia. O Edgar Oliveira, bom dia. E o Fernando de Garcia, bom dia a todos vocês, viu? Obrigada por nos dar aquele oi, para saber que vocês estão aqui com a gente, tá ok? Muito obrigada. Um bom dia a todos, né, que estão junto conosco. Lembrar os nomes, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas um bom dia em conjunto para todos, né? Sobre o selante de pintura, um dos detalhes é uma fórmula à base de Teflon, usa a tecnologia do Ponzonil, e um dos detalhes sobre o selante de pintura. Quando você fala em selante de pintura, a grande diferença que você tem para as ceras que existem no mercado, porque as ceras não têm um poder de aderência tanto quanto um selante e não tem um poder de coesão tanto quanto o nosso selante. Isso significa o que? Aderência, todo mundo sabe, ancoragem na própria peça. Por mais boa que seja a cera, seja as nossas ceras, por mais alta qualidade e tecnologia, ela, vamos dizer, tem um limite de ancoragem, de aderência na lataria do carro, pela própria detalhe do próprio brilho, a formulação, mesmo que sejam ceras híbridas. Nós temos as nossas ceras híbridas, a Blueberry, a própria Cherry Flash, assim por diante, elas têm um poder de aderência, mas não se compara com o selante de pintura, que o selante foi feito para ficar por mais tempo fixado. E como nós sempre comentamos, as ceras têm um limite de fixação na lataria, que ela fica fixa na lata do carro de até 90 dias. O máximo das ceras seria, às vezes, por marketing, alguma coisa. O pessoal às vezes cria muitas situações de marketing e fala que uma cera dura até mais do que 90 dias, mas não, a gente não encontrou cera no mundo que tem uma durabilidade maior do que 90 dias na sua totalidade sobre a lataria do carro. Então as ceras ficam 90 dias na lata do carro, porque ela não tem esse poder, e da mesma maneira que o selante tem de ficar presa à lata do carro, o poder de aderência. Coesão é outra situação, a união das células do produto, ou seja, as ceras não têm essa característica, porque existe a cera que vai dar o brilho, existem os aditivos da própria cera, então ela não vai formar, vamos dizer, um filme uniforme. Talvez se pense que vai ter uma uniformidade na aplicação dessa cera, mesmo que se aplique com todo cuidado, mas se aplicar, vamos dizer, a tecnologia ou nessa situação, você não vai conseguir ter uma aderência dessas células. As células não se juntam uma com a outra. Tanto é, para que quem entende de pintura sabe, se um pelinho de roupa cair no processo de repintura, não consegue o verniz aderir na lata do carro. Então essas ceras, elas não têm o poder de coesão, elas não se juntam. Então, por mais bem aplicada que seja, você nunca vai conseguir formar uma camada uniforme da cera, porque existe a cera e existem os aditivos da cera. Esse que é o grande detalhe. No caso do punch sealant, do selante de pintura, a característica ele tem poder de aderência, ele vai conseguir ficar fixado na lata do carro, e outro detalhe, ele vai ter o poder de coesão, ele vai unir para criar uma camada uniforme para ter essa proteção por um tempo maior. Luciane. Legal. O Cristiano Ramires está conosco, bom dia. O Maicon Correia, o Davi Salas e o Alex Carreira. Bom dia para vocês, viu? Muito obrigada por estar conosco também. Um bom dia a todos, né? Todos vocês que estão junto com a gente. O Davi estava de viagem, né? Chegou de viagem, agora já está acompanhando nós nas transmissões. Um abraço a todos. Como eu estava comentando com vocês, e usa a tecnologia do Ponzonil. Esse é o grande detalhe desse selante, que vai ser o grande diferencial. Quando nós falamos em Teflon, todo mundo entende que Teflon é um plástico. Então ele vai criar como se fosse um filme plástico sobre a lataria do carro. Mas parece muita história, mas realmente, o Teflon é um plástico, ele vai criar esse filme de proteção sobre a lataria do carro, com aderência, que ele vai ficar fixado na lataria do carro, e principalmente com coesão, vai unir as células, que vai criar um filme uniforme. Esse é o grande diferencial desse produto. E um dos detalhes, o brilho, pela situação do Teflon, o brilho que ele consegue realçar na lataria do carro, que realmente faz a diferença. Às vezes se pensa, não, mas por ser sintético, um selante geralmente não dá muito brilho. A gente pode
dizer para vocês com toda certeza que esse selante vai dar um brilho, algo surpreendente na aplicação dele. E como eu já falei, a facilidade de aplicação, a facilidade de remoção, e uma das coisas principais quando se busca é o próprio brilho do produto. Esse é o diferencial que vai fazer com que às vezes pensa, não, mas eu não vou conseguir com selante de pintura ter um brilho que eu buscava. Essa é a grande preocupação do polidor. Mas quando você fala no Punch Sealant, por usar a tecnologia do Ponzonil, que vai criar esse filme de proteção e uma situação bem interessante, ele consegue dar profundidade, brilho com profundidade nas cores do carro, que faz a grande diferença. Pode se aplicar. Os polidores acabam, vamos dizer, criando situações, eles acabam aplicando com a própria politriz rotorbital, aplicam com a politriz rotorbital, com boina macia, boina vermelho, até mesmo a própria boina preta, aplica-se. A aplicação pode ser manual, com aplicador também. A facilidade, depois a gente vai mostrar para vocês, para ver, né, realmente como é fácil aplicar e remoção. Luciane, tô vendo. Então vamos lá. Já temos perguntas. O Aguinaldo, chegando agora, bom dia, mostra o selante aí. Vamos mostrar sim, tá? O Edgar, qual o tempo de duração do selante? O Edu, tinha que fazer um sorteio de produtos para nós que sempre acompanhamos. Vou fazer sim, tá, Edu? Seu pedido é uma ordem. Vamos lá, daqui a pouquinho eu falo como vai ser o sorteio desse produto hoje da live, tá? E o Davi, vocês recomendam multicamadas do Paint Sealant? Então vamos lá, qual é o tempo de duração e também se você recomenda multicamadas. O tempo de duração, vamos responder as duas perguntas numa resposta basicamente só. O tempo de duração, uma camada, ele vai dar um tempo de proteção de 3 a 4 meses. Esse seria o tempo de proteção do Punch Sealant de uma camada. Só que vem o detalhe, multicamadas, isso que saiu o comentário, se indica ser até 3 camadas do Punch Sealant. Esse é o grande, vamos dizer, é o grande diferencial desse produto. Tem como você fazer 3 camadas. Acima disso não é interessante, que não ficaria todo ali na lataria do carro, não seria. Mas até 3 camadas pode se fazer a aplicação do Punch Sealant. Então, ou seja, com uma camada você consegue ter uma proteção de 3 a 4 meses, automaticamente vai ter uma proteção 2 vezes mais. Ele chega a 10 meses, até dependendo o uso do veículo, o uso do carro, ele consegue te dar uma proteção de até 1 ano. Esse que é o grande detalhe. Só que nessa aplicação dessas camadas que tem que se tomar um cuidado. Aplica-se o produto, depois a gente vai fazer a demonstração, aplica-se o produto, remove-se o produto, tem que esperar em clima normal, vamos dizer de 30 graus, 35 graus, né, calor, você tem que esperar no mínimo 40 minutos a 1 hora para você reaplicar outra camada, porque a primeira camada tem que estar totalmente seca. Se você puder até esperar mais 1 hora, 1h30, muito interessante, que daí você tem certeza que houve a cura completa dessa primeira camada para você reaplicar outra camada. Às vezes se aplica muito, o pessoal usa muito essa técnica, né? Usa essa ideia de aplicar uma camada de selante e depois aplicar uma camada de cera. Tomem muito cuidado sobre a cera que vocês vão aplicar sobre o selante. Não fugindo do assunto, mas é uma das situações que o pessoal sempre pergunta para a gente. Pode-se aplicar uma cera em cima do selante? Pode-se aplicar uma cera em cima do selante, desde que não seja uma cera que tenha agentes de limpeza. Esse que é o grande detalhe, porque se você tiver uma cera que tem agentes de limpeza, automaticamente você vai estar removendo o selante. E hoje a maioria das ceras buscam esses agentes de limpeza para quê? Para que você consiga remover alguma oxidação, alguma situação de contaminação na lataria do carro para exercer o brilho maior. Esse é o grande detalhe. Luciane. O Guilherme pergunta qual o tempo total de cura, e o Edgar também. Aplica e já retira ou tem um tempo para cura? Aplicar e remover é peça por peça. Você aplica numa peça e já remove. Agora, esse tempo de cura do produto, a cura total, vamos dizer, para você aplicar outra camada, no mínimo 1 hora. Vamos estabelecer um prazo aqui, porque às vezes esse detalhe do clima. Para
aplicar outra camada no mínimo 1 hora, mas é o tempo completo, vamos dizer, a cura total do produto, em 1 hora você pode aplicar outra camada sem problema nenhum, mas a cura completa no mínimo umas 10 horas, no mínimo a 12 horas, ou seja, você passou hoje de um dia para o outro, você vai conseguir até aquele detalhe de sair com o carro, às vezes pode estar chovendo, molhar o carro, no mínimo 12 horas você vai ter que esperar para ter a cura total desse selante, para você não ter problema de ele manchar ou coisa assim, porque ele não curou totalmente. Então tem que tomar esses cuidados, não se lava o carro e nem se molha o carro antes de 12 horas da aplicação. Lembra, aplicou peça por peça, aplica uma peça, remove a aplicação, né? Aplicou, removeu peça por peça. Agora, para aplicar outra mão, a outra camada em cima, aí 1 hora de espera e a cura total de 10 a 12 horas mediante o clima. Esses seriam os detalhes da aplicação do produto e das características do produto. Luciane. Se eu não conseguir acompanhar todos vocês, me desculpem, tem bastante movimentação aqui. O Jonathan Kuer, bom dia. Leandro Terabi, pode se aplicar com uma rota orbital com espuma macia? E qual seria a velocidade ideal? O R3 Car Detail está conosco, bom dia. O Jonathan pergunta assim, é necessário aplicar uma cera em cima do selante? E o João Marcos também está conosco. Bom dia, João Marcos, tudo de bom para você. Aquilo que foi comentado, pode se aplicar cera, lembra? Eu até comentei, pode se aplicar cera sim em cima do selante, sem problema nenhum, desde que não seja uma cera que contém agentes de limpeza. Das nossas ceras, as que não contêm agente de limpeza seriam a Watermelon, uma cera de melancia, e a Cherry Flash. Essas duas não contêm agente de limpeza, as outras todas contêm agente de limpeza. Então, únicas 2 ceras que você pode aplicar, vamos dizer, em cima do selante seriam essas 2 ceras, as outras não tem como, porque ela vai estar removendo o selante, não teria como. E sobre a rotação da rota orbital. Rota orbital, vamos dizer que não seja dual action, você vai usar ela na rotação ali no gatilho 3 ou 4, nunca vai lá, elas vão até 6, a maioria delas vão até 6, você nunca vai até o 6, você pega um meio termo, vamos dizer, rotação média, esse seria interessante, daria para, na Dual Action também, rotação média, ela vai dar 260, 300, dependendo da politriz, seria essa uma média de giro da politriz, então seria no 2, no 3 no máximo. Seria essa rotação para aplicação com a politriz Dual Action e a politriz que não seja Dual Action rotor orbital. Seriam essas as rotações da politriz para aplicação. Tem alguém que remove, interessante, até mandaram uns clientes, amigos nossos, eles removem o selante com a boina, desde que seja uma boina macia e politriz rotor orbital, não tem problema nenhum não, você pode remover, fazer essa remoção com a espuma sem problema nenhum e fica um brilho muito interessante. Então às vezes a gente sempre comenta com vocês, a gente procura, vamos dizer, passar tudo aquilo que a gente sabe sobre os produtos da Malco, mas todo polidor, vamos dizer, ele sempre busca algo, sempre inova alguma coisa, e um dos clientes nossos até comentou, eu removo o selante de vocês com a politriz e boina macia, e acaba dando um lustro, um brilho, e a gente acabou fazendo os testes e realmente dá aquele lustro a mais às vezes que se busca. Então, e a fixação do produto realmente fica muito interessante. Luciane. Vamos lá então, o Roberto Yugi está conosco. Bom dia pessoal, Roberto Yugi da Mônaco Estética Automotiva acompanhando, tá travado. Pessoal, nos informem se a conexão não estiver boa, para que nós possamos talvez reiniciar, tá bom? É importante que vocês nos deem esse feedback também. O César Alex, bom dia, o César da Personal Card de Campo Mourão. Não está atrasado não, viu? Muito obrigada por estar conosco. Edu, qual o valor desse produto? Edu, me passa a cidade de onde você está, que eu lhe repasso com a revenda mais próxima. Tem algumas questões de impostos, tá? Mas em média os valores são os mesmos, mas eu prefiro lhe passar com uma revenda mais próxima, tá? O André Luiz da Style Wash Estética Automotiva sempre conosco. Eu posso aplicar uma cera antes do paint sealant para maior brilho ou não é necessário? O Alessandro, se não for respeitada a cura de 10 horas da cura total do selante, ele vai sair na água? Ele comentou mais. Porque o cliente não podia ficar sem o carro e acabou saindo na chuva.
Realmente o tempo às vezes é nosso inimigo, né? O Leandro, pode ser aplicado nos vidros? Então vamos respondendo essa pergunta já ali no sobre a cera, né? Aplicar a cera depois o selante. Que eu lembro, não se aplica a cera antes do selante, porque lembra que eu comentei com vocês, o selante tem um poder de aderência e de coesão. E se você aplicar a cera, vai ficar sobre a cera e ele vai se limitar o tempo da cera, ou seja, a cera criou um filme de proteção, ele não vai ter aderência na lataria do carro. O interessante é sempre descontaminar antes de passar o selante. Esse seria o grande detalhe. Descontaminar. Desculpe, com relação aos vidros também. Pode se aplicar nos vidros do carro sem problema nenhum. Até ele deixa, vamos dizer, aquele aspecto de quando se anda na chuva, se vende produtos para essa situação de se andar na chuva, as gotas d'água correr do vidro para não precisar usar o limpador, sem problema nenhum. Ele tem poder de aderência sim nos vidros do carro. E sobre sair, né, vamos responder todos aqui, daí nós vamos aplicar o produto lá. E sobre sair na chuva, a única coisa que pode acontecer às vezes dele marcar um pouco pela própria água, o cloro da água, a calcificação às vezes da chuva não tem, né? Mas a poluição que vem na água da chuva pode marcar, mas você vai lá, reaplica o produto, daí no caso com a rota orbital você resolve todos os problemas, é tranquilo. Se fala 10 horas, que é o limite, vamos dizer que você de segurança, é o limite de segurança, mas dependendo do clima, até antes, se for aqueles dias de muito calor, 4 horas, mas vamos deixar no limite de segurança para não trazer nenhum problema, né? Vamos deixar nas 10 horas, mas o polidor já entendeu o que a gente tentou transmitir aqui nesse detalhe. Então, não se aplica sobre a cera, lembra? Não se aplica sobre a cera, porque você estaria limitando o produto à aderência da cera. Mas sempre é bom descontaminar e aplicar ele com a lata totalmente limpa. Interessante se for até passar o IPA, né, o álcool isopropílico, para ele ter o poder total de aderência. Esses seriam os detalhes. Não, antes de nós irmos, eu recebi agora uma pergunta do Guilherme Portela. A Malco não tem mais aquele selante de farol? Guilherme, aquele selante deu um problema com a embalagem, tá? Mas agora, no comecinho de janeiro, estamos relançando esse produto, tá? Ele virá numa nova versão, com aplicação única, né, Joel? Deixar tipo uma surpresa, né? Uma grande surpresa. Teremos sim, tá? Teremos novamente esse produto aqui no Brasil. E eu creio que ele ficará até mais acessível por conta dessa embalagem, tá bom? Mas muito obrigada até por você comentar. Em 2018 aí queremos trazer algumas novidades para vocês que a Malco Products está lançando lá fora. Até alguns temas aí do SEMA de 2017. Eu até postei esses dias, né, um pré-lançamento da Malco Products para 2018 e é assim, conforme eles forem lançando, a gente vai estudando a viabilidade para poder trazer para vocês também, tá? Então vamos lá, Joel, vamos mostrar como é fácil aplicar e remover esse produto? Só outro detalhe sobre a aplicação sobre a cera sobre o selante. Um dos detalhes que acontece muito com esse produto, que os amigos nossos, clientes, sobre as vitrificações. O que acontece? De todos os vitrificadores que a gente fez teste, a gente praticamente fez teste de todos, ele tem um vitrificador, tem uma proteção, mas ele não tem o toque, aquele toque sedoso. Quando você fala em vitrificador, ele fica um tanto quanto agarra. E uma das coisas que todos conhecidos nossos, clientes e amigos nossos, eles aplicam esse produto, né? Só a gente vai ter no futuro, o nosso vitrificador está chegando aí, né? O pessoal aplica esse selante sobre o vitrificador, porque o cliente realmente às vezes ele não quer saber se tem proteção, ele quer saber se tem aquele toque sedoso. Esse é o grande detalhe. E o pessoal aplica o nosso selante, o Punch Sealant, que ele vai ter um poder de aderência, não vai interferir, não vai causar manchas, não vai causar problema nenhum, independente da marca do vitrificador. Eles aplicam esse selante sobre os vitrificadores para realmente dar aquele algo mais e aquele toque que os vitrificadores, pelo menos todos que eu conheço, não tem. Então esse é o grande detalhe. Mas vamos passar para a prática, para não tomar a manhã inteira de vocês. A gente vai aplicar numa peça e remover, né? O João Marcos está conosco, ótimas explicações. Sou advogado, leigo em estética automotiva, mas muito interessado. João, muito obrigada. Realmente é o que nós tentamos passar aí de uma forma bem clara, né? Deixa eu ficar aqui para não atrapalhar também. Aplicou,
Alguns molham o aplicador, não é necessário, né? Aplicou, tamanho de uma moeda de R$1. Quer que eu seguro, João? Aqui tá tranquilo. Aplicou, interessante. Nós até podia ter pegado, espalha bem no aplicador, né? Vocês estão vendo que é tudo ao vivo. Vamos começar aqui. O pessoal está comentando sobre o carro modelo. Realmente é um carro Bem interessante. bem né? interessante para a gente aplicar. Vocês viram que essa gota de produto deu para fazer a peça inteira, né? Vou fazer aqui os detalhezinhos. Dá para deixar aqui do lado. Dá para perceber. Aplicou flanela do lado fino, né? Tem o lado mais grosso da flanela, mais felpudo, como se diz, o lado fino. Vai remover, aplicou, remover. Existe todo o detalhe, né? Pessoal, uns dobram a flanela de um jeito, outro do outro, pela própria qualidade da flanela. Vai se remover, vocês podem ver que é fácil a remoção. Não tem, vamos dizer, segredo nenhum. O produto, ó, dá para perceber, ele tá saindo todo, não tá ficando nada na peça. Tá ficando nada na peça. Removeu. O Leandro, ele comenta qual o rendimento do produto, quantos carros em média, Joel? Levando em consideração esse detalhe que em cada carro você pode reaplicar até 3 vezes, né? Você tem como fazer Depois alguma... de aplicado, você vai virar a flanela, né? Vai virar a flanelinha do lado oposto e daí você pode ilustrar. Deixa eu pegar os cantos aqui. Você pode ilustrar, mesmo que esse carro tá com um brilho muito interessante, talvez na própria filmagem não dá para se perceber, né? Na câmera não dá para se já vi a perceber, diferença. mas já dá para ver muita diferença, né? Da porta para o paralama, já dá para se perceber. Não sei se na câmera consegue captar essa grande diferença, mas a gente olhando aqui de cima, pode pegar daqui de cima também, tio. É que na verdade todo o carro está brilhando, né? Então não tem como se... A duração do selante, vocês lembram bem, uma aplicação em média de 3 a 4 meses. Essa é a duração do selante. Você vai fazer 3 aplicações, de 10 a 12 meses você vai ter proteção. Rendimento do produto, isso é muito interessante. Rendimento do produto. Se você aplicar 3 camadas em cada carro, no mínimo 50, 60 carros. Se você aplicar uma camada, então vai para uma média de 150 carros. Então, às vezes, se vende muitos produtos, que às vezes o custo-benefício do produto não é interessante. Você aplicando um selante de pintura desse, vamos fazer, eu acredito que se custar R$150 um litro de produto, você fez 150 carros, custou R$1 por carro para você aplicar um selante de pintura num carro que vai te dar uma proteção uma mão de 3 a 4 meses. Então o custo-benefício é muito interessante desse produto. Ah não, mas não vamos nem entrar nesse detalhe. Ah, mas eu comprei aquela cera lá no mercado, ela custou R$20, só que ela encera 5 carros. Se ela encera 5 carros, vocês são bons de conta, custou R$4 por carro, custou 3 vezes mais. Então esse custo-benefício que nós polidores, que a gente sempre comenta, nós somos muito bons em trabalhar. Polidor é um profissional que não tem, vamos dizer, a gente vê postagens, às vezes vão à noite e trabalhando. Semana, e uma feriado. das coisas que nós não fizemos muitas vezes é contas, né? Custo-benefício de produto. Ah, mas o produto tal custa tanto, o outro custa menos. Esse custo-benefício que nós podemos garantir para vocês que a Malco tem é o grande diferencial, que vai fazer a diferença, vai tocar lá, como a gente sempre comenta, vai tocar lá no bolso do polidor e vai fazer, vamos dizer, o polimento dele ser realmente econômico, fazer a diferença de quando ele vai vender para o cliente. Esse é o grande detalhe. Luciane. Vamos lá.
O Alessandro Aparecido comenta assim: sobre passar e tirar peça por peça, eu não sabia. Eu apliquei pelo carro todo e vim tirando e não tive dificuldades na remoção. O César, ele comenta assim: não tem que esperar uma certa cura, Joel, antes de lustrar após a aplicação? Esse detalhe, eu até vou aplicar de novo aqui, muito interessante. Se aplicou no carro todo e foi fácil para remover, deu para entender que o produto não tem dificuldade. Vou aplicar nesse pedacinho aqui, né? Nesse pedaço aqui, nessa parte da lataria do carro preta aqui, essa faixa. Só para vocês terem uma ideia. Uma das coisas que acontece, essa aplicação e remoção do produto, porque a ancoragem e a fixação desse produto ele é rápida. Esse que é o grande detalhe. Vocês podem ver, ó, no toque que a gente faz, ó, passou a mão, já ficou brilhando. Então, ou seja, o produto já secou, é rápido. E uma peça, eu não digo às vezes uma peça de uns carros que tem o paralama bem pequenininho, aí você passa no paralama e na porta, aqui como uma peça grande, né, um paralama grande, mas vocês podem ver, ó, que o produto já secou, ó. Você passou, ó, ele é rápido, né? Tá vendo? Ó? Ele já tá seco na peça, é muito rápido, vamos dizer, a secagem dele. Por isso que a gente sempre recomenda fazer peça por peça, porque essa rapidez com que ele ancora na peça, essa secagem dele, essa evaporação dele é rápida para remoção. Mas interessante esse comentário que você fez. Quem foi que fez o comentário que passou na lataria do carro todo e foi fácil para remover? O Alessandro. O Alessandro. Então, Alessandro, interessante esse comentário que você fez. E até se você puder fazer o comentário, se estava num dia muito frio, estava num dia normal, porque o que acontece? Quando se fala em selante de pintura, se tem essa dificuldade, vem esse pensamento. Não, quando se fala em selante, você está enrolado e você está em dificuldade para remover esse produto da lata. Isso não acontece com o nosso selante. A facilidade de remoção e o brilho que ele dá, eu posso garantir para vocês, pode fazer testes, não tem comparação com nenhum selante que existe no mercado nacional. A gente pode, vamos dizer, vocês podem comparar a facilidade e o brilho que esse produto dá, não tem igual. Então e agora vem um comentário de um que usa o nosso produto lá, está lá longe, que passou no carro todo e removeu com facilidade. Então isso comprova realmente aquilo que a gente está falando. Esse é o grande detalhe. Às vezes, né, não se aplicar sobre a luz do sol, né, nem com a lataria do carro, porque daí vai ser muito rápido. Você acabou de passar, o produto já está seco, mas mesmo assim não se tem dificuldade para remover. Vamos lá então, o William comenta: e a repelência à água, Joel? E o Edu Francischini também comenta: ele é hidrofóbico o produto? Interessante, a repelência à água, hidrofóbico, quando você fala numa camada de teflon, de plástico, automaticamente a repelência da água vai ser muito grande. Vai ser mais do que às vezes até algumas ceras, porque ele vai deixar esse filme de teflon, né, que a base dele é do ponzonil. Então a repelência à água hidrofóbico vai ser muito interessante. Esse é o grande detalhe, ele vai conseguir repelir a água realmente com facilidade. Isso vocês vão comprovar no dia a dia, usando, como eu já comentei, facilidade de aplicação, facilidade de remoção, hidrofóbico, ele tem repelência à água. Quando você fala em selante, a maioria dos selantes tem essas características. E no selante da Malco, Punch Sealant, não seria diferente. Ainda mais unido a essa tecnologia da Dupont Zonil, que realmente faz a grande diferença. Luciane, para nós finalizar. Vamos finalizar então. O Alessandro, então, ele comenta que estava chovendo quando ele aplicou, na hora da aplicação, e estava úmido, né? Que ele comentou que aplicou no carro todo e depois removeu. Interessante. Então, sem problema nenhum. Ele deve ter demorado um pouco mais para ter essa cura. O Luizinho, ele fala: eu gosto de passar com uma orbital, dá um ótimo resultado. O César, ele comenta assim: recomendações em relação à aplicação, sol, umidade. E o Roberto: Joel, você disse que tem um colega que fez a retirada com a Politriz usando boina macia? Eu já fiz várias aplicações com a Politriz e boina macia. Agora a retirada, não tive a ideia ainda. E pelo que você pode confirmar, fica bom a retirada? Mas depois é necessário passar um pano de microfibra? Interessante. Você vai
aplicar o produto, né? Aplicar com a rotorbital, tirou essa boina, aplicou uma boina limpa novamente. Você vai passar essa boina limpa, só alguns detalhes sobre essa aplicação. Vai remover esse produto porque ele já secou e depois você dá aquela lustrada com a flanela, daí só que com o lado felpudo da flanela para finalizar os cantinhos, porque às vezes com a rotorbital você não consegue fazer aqueles detalhezinhos dos cantos, dos frisos, assim por diante. Então fazer essa finalização, esse lustro final com a flanela, sim, sem problema, pela própria situação do acabamento que o polidor busca, aqueles detalhes que ele realmente busca, então sem problema nenhum. O André Luiz: para essa garantia ser de até 12 meses, né, com relação às 3 aplicações que você comentou, é necessário algum produto específico para a lavagem do veículo, para não sair o produto, ou um shampoo com cera já é o suficiente? Quando se fala em proteção de 12 meses, automaticamente você vai ter que ter todos aqueles cuidados. Um shampoo com cera, automaticamente você vai manter, mesmo que o shampoo não tenha cera, mas você vai ter que tentar manter esse carro nos padrões de lavar esse carro nos padrões, vamos dizer, não tão ácido, nem tão alcalino, né, para não ter problema, porque qualquer produto, vamos dizer, que você aplicar sobre a lataria do carro, a partir do momento que você aplicou um produto muito ácido, muito alcalino, ele vem dar problema. Tanto é que até os produtos, vamos dizer, que existe no mercado com maior proteção, que você diz 2, 3 anos, assim por diante, não vamos entrar nem no nome do produto para não causar nenhuma polêmica. Se você aplicar um produto muito alcalino, automaticamente ele mancha, fica todas aquelas manchas d'água. Então, todo produto tem que ter um cuidado necessário para ele se manter na lataria do carro. Aquele detalhe, desde que você fez a aplicação, você deu a garantia para o cliente, automaticamente você vai cuidar na hora de lavar. Isso não vai ter a sujeira, não vai ter a fixação, porque ele tem essa camada de proteção. Então, lavando com shampoo já está, vamos dizer, tranquilo, que ele não vai remover. E outro detalhe interessante, você vê que os assuntos vêm aparecendo. Depois de lavado esse carro e seco, você pode voltar com a flanela de novo e ilustrar esse carro, que ele vai reativar o brilho, às vezes pela própria situação da flanela, de limpeza, assim por diante. Você vai dar aquele brilho extra sem precisar aplicar o produto de novo. Só lustrando ele de novo, você vai ter um brilho extra de novo. Então vamos lá, para a gente encerrar, pessoal, agora nós temos 18 pessoas conosco, então quem ainda não comentou, nos digam oi e nos falem de onde vocês são. Por quê? O Edu me cobrou um sorteio, então eu vou fazer 2 sorteios. Um vai ser para vocês que estão conosco agora. Então, se você ainda não falou conosco, nos deem oi, bom dia, falem de onde vocês são, ok? E também eu vou fazer um sorteio para quem nos acompanha no nosso Facebook. Então, serão 2 sorteios, um exclusivo para vocês que estão aqui, tá ok? Então, eu vou finalizar a transmissão, vou dar um prazo aí de 2 a 3 minutos, porque aqui não dá para acompanhar ao vivo, tá bom? E também lançaremos um outro. Então, para vocês que estão conosco, são 2 oportunidades para ganhar. O que vai ser o sorteio? Vamos fazer, né? Então, será um pensilant de 946 ml, um aplicador de cera da Lay Country e um pano de microfibra para remoção de cera, tá bom? Esse é 40 por 40, né, Joel? Então vamos lá, serão 2 kits, um para vocês que estão conosco, tem que falar de onde... Isso, pessoal, fale de onde vocês são. Não será repetido, tá? Se você comentou várias vezes e tal, mas sim a presença de vocês. E também hoje à tarde ou amanhã de manhã nós lançaremos um post oficial para vocês irem lá e comentar para estarem concorrendo. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem conosco. Hoje foi muito produtivo, né, Joel? Conseguimos aí tirar várias dúvidas de vocês. Como mesmo o cliente falou que ele é leigo, eu também sou leiga, então eu gosto muito, que eu aprendo todas as terças aqui também. E é isso aí. Ótima terça-feira, um ótimo dia de trabalho para vocês. Fiquem com Deus, a família de vocês também, fiquem todos com Deus. E é isso aí, até terça-feira que vem, farei os 2 sorteios na terça-feira que vem. E é isso aí, bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Para finalizar, lembram que a primeira vez eu coloquei um pouco mais de produto no aplicador. Porque às vezes colocou muito na primeira vez. A primeira vez, quando o aplicador está seco, se coloca aquela quantidade.
depois na sequência você vai colocar um pouco menos produto, né? Porque às vezes colocou muito produto, a primeira vez você coloca um pouco mais para você ter uma lubricidade, você ter produto no aplicador para não acontecer do aplicador riscar a lataria do carro. Então, mas depois vocês podem ver que a quantidade é mínima. Só esse detalhezinho para finalizar sobre... Eu tenho mais um detalhe também, eu acho que é importante também a qualidade do aplicador, né, Joel? A gente sempre comenta é interessante. O aplicador, nós temos o aplicador da Lei Country, é um aplicador maciço, com tecnologia CCS, ou seja, esses pontinhos vulcanizados. Até eu vou aplicar aqui para vocês. Ó. Você está aplicando o produto, né? Você está aplicando o produto normal. Está parecendo que o produto está acabando. O que você faz? Ó, você aperta a quantidade de produto que tem depositado no aplicador. Então esse é o grande detalhe. Ó. Apertou o aplicador, você tem muito produto depositado nesses pontos vulcanizados, que vai ficar o produto depositado para você realmente... vai fazer até a situação de economia do produto. Esse é o grande detalhe do aplicador da Day Country. Mas vamos finalizar, né, pessoal? Um abraço a todos, um bom dia a todos e esperamos vocês até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.